Está aberta a sala de entrevistas do J. Ferreira agora. J. Ferreira agora. Folha FM. Alô, minha gente, boa tarde. Tô chegando e abraços, amigos, que a partir de agora estão aqui na Rádio Folha FM, na nossa sala de entrevistas. Boa tarde para você, Patrícia Breda. Tudo bom? Tudo em paz, Jota. Boa tarde. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus, né? Como sempre, garoto de recado da minha neta para você. Um negócio ela hoje que disse, adora você, tá certo? Pode deixar que eu vou transmitir o recado, coisa e tal. Vou ganhar o que com isso? Ela não responde, porque ela não sabe nem o que é que eu tô falando. Jota. Não é? Mas olha, Patrícia, veja bem, vamos falar sobre, deixa eu botar aqui o negócio para não fazer barulho, tá certo? Muito bom. Vamos falar sobre as doenças pulmonares, não é? Que segundo a Organização Mundial de Saúde, será a terceira maior causa de morte no mundo em 2020. Nós estamos em 2016, faltam, portanto, 4 anos para começar o morre-morre, passa, né? Jota? O tempo no instante passa, passa, é né? mais assustador. E é para tremer na base, sem dúvida alguma. Né? Para falar sobre esse delicado assunto, nós convidamos o oncologista clínico Dr. Eduardo Hinojosa, né? Dr. Eduardo Hinojosa, que é diretor da Oncoclínica Recife. Boa tarde para o senhor, doutor Eduardo. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por ter vindo antecipadamente. E o doutor Alfredo Leite, que é pneumologista, preceptor da clínica do Hospital Barão de Lucena. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Bom, muito obrigado por ter vindo. Os canais de comunicação a partir de agora estão disponíveis para você ligar, tirar dúvidas. 32245153. 32245153 e o WhatsApp do programa, que é o 996005476. 996005476. Participe, tire dúvidas, não é? Agora, doutor Eduardo Josa e também o doutor Alfredo Leite, essa informação que partiu da Organização Mundial de Saúde é preocupante, não é? É preocupante. Quando a gente fala de 2020, a gente pensa que está há meio século, um pouco mais adiante. Não, nós já estamos em 2016, faltam, portanto, 4 anos. A situação é crítica. A que se deve isso, doutor Eduardo? Vamos começar com o doutor Eduardo. Na verdade, Jota, existe uma série de fatores que estão relacionados a isso aí, né? Em relação à doença pulmonar, a gente sempre pensa no tabagismo, que hoje é o maior problema e a maior causa das doenças pulmonares. Mas também não podemos esquecer dos fatores ambientais, da poluição e de tantas outras doenças pulmonares que vêm contribuindo para aumentar a incidência dessas doenças pulmonares crônicas e levando doenças que levam a grande morbidade para o paciente e que, além disso, quando a gente fala em tabagismo, a gente sempre pensa no câncer, né, que é um problema, né, gravíssimo e que hoje a gente, pela estimativa do INCA, é esperado algo em torno de 30 mil casos apenas em 2016 e é uma doença bastante letal. Agora, além dessa questão do tabagismo, né, existem também as condições socioeconômicas, as pessoas, as famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, nos rincões desse estado, ou então do Nordeste brasileiro, que isso também contribui para que uma pessoa seja cometida de uma doença pulmonar. Não é verdade? Problema de pessoas... Agora me dirijo ao pneumologista, ao doutor Alfredo Leite. É verdade ou não, doutor? Claro, né? A condição socioeconômica, ela já começa a interferir inicialmente em relação ao tabagismo, né? A gente sabe que o hábito de fumar, ele é mais prevalente, ele é mais frequente nas pessoas que têm uma escolaridade menor, que têm uma condição social mais desfavorecida. E passa também por outras coisas, né? Então, a pessoa que não tem, que vem de um nível de renda menor, ela tem menos acesso a certas medidas de prevenção, como vacinas, como o cuidado médico rotineiro mesmo, né? De ter como ir ao médico periodicamente para fazer uma avaliação de rotina e se identificar
Vou lhe dar um exemplo. A tuberculose é uma doença muito importante, uma doença pulmonar, tuberculose pulmonar, né? Que existe tuberculose em outros locais também. Mas a tuberculose do pulmão é uma doença que frequentemente, quando chega para a gente, ela chega já no estágio relativamente avançado. Ah, tô entendendo. Então, isso acontece mais na pessoa com a condição socioeconômica ruim. Então, há uma diferença. Eu falei, câncer, tudo bem, é uma coisa, o tabagismo tendo como agente principal para chegar a esse extremo. Agora, a tuberculose, não é? Que é provocada muito mais, por isso que eu falei, as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, não é verdade? Isso. E outros fatores. Que Né? acontece tuberculose também no paciente do consultório. A gente vê tuberculose no paciente do consultório. Eu sempre estou tratando 3 casos por lá. Mas sem dúvida que no hospital público a gente vê com muito mais frequência. Uhum. Aí o povo já começa a participar. O Célio Silva, por exemplo, lá de Casa Forte, ele fala: a minha mulher tem 45 anos e está com uma tosse seca há cerca de 6 meses. Como é que eu devo proceder para descobrir do que se trata? Procurar um... Tosse com mais de um mês, a gente chama de tosse crônica, né? Então existe toda uma maneira de se abordar esse problema, de conversar com o paciente sobre isso, há alguns exames para fazer. É um problema muito frequente. Tosse é provavelmente a causa, o sintoma que mais leva o paciente ao médico, entre todas as áreas da medicina. Então, ela precisa ir no médico para conversar com calma sobre ele, na maioria das vezes com a história clínica e o exame físico já vão dar uma pista muito forte do que está acontecendo com ela. Agora, doutor Eduardo, com relação à questão do que foi dito aqui nessa minha nota, que diz que com o progresso tecnológico e a maior emissão de gases tóxicos, a saúde da população sofre com diferentes tipos de doenças, entre elas o DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Como é que é isso, doutor? Na verdade, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença inflamatória dos pulmões provocada exatamente por um fator, por alguma agressão, seja o cigarro, seja poluição, seja algumas doenças asmáticas, enfim, qualquer doença. E no momento que a gente vem ver a poluição, a gente vai tendo um aumento da incidência dessas doenças. Então isso hoje é um problema, é um problema cada dia mais grave, a ponto da Organização Mundial de Saúde, né, lançar esse memorial alertando para que em 2020 ele seja talvez a terceira maior causa de câncer, de morte no mundo. Como aqui diz que esse DPOC, nos últimos 10 anos, foi considerada a 5ª maior causa de internações no Sistema Único de Saúde. De acordo com o próprio sistema, e será a 3ª maior causa de morte em 2020. E à medida que as coisas estão caminhando, não é? A poluição, em vez de regredir, vai se ampliando mais ainda, não é? O governo não fiscaliza aquele negócio todo, não tem uma punição, era bom, enfim, e o povo é obrigado a inalar toda essa coisa que não presta. E também o fumante passivo, que é exatamente aquela pessoa que não é fumante, mas vive ou está sempre perto, próximo de uma pessoa que fuma. Ela começa a inalar essa fumaça. Ela também é uma vítima em potencial. Isso pode acontecer a chegar a um câncer. E aí você me permite, é verdade que aí está relacionado à sua pergunta, o não fumante é até pior a inalação da fumaça, porque esse que não tem filtro, não tem, isso é verdade? O fumo passivo, né, isso que você está falando, é o seguinte, quando o fumante ele aspira, ele inala a fumaça através do cigarro, ele próprio fumando, a fumaça passa através daquele filtro do cigarro. Ali, o filtro ele retém certas impurezas, tá? Um percentual das impurezas. A pessoa que está inalando a fumaça que está vindo do cigarro, que tá saindo da ponta do cigarro, ou seja, o fumante passivo que está em volta do fumante, ele inala a fumaça sem passar por aquele filtro. Agora, é verdade que ele inala muito menos fumaça, né? Então, você pode dizer o seguinte, o fumante... o fumo, nós estamos falando de poluição ambiental, que é uma coisa
importante para determinar doença respiratória, mas não chega nem perto do impacto do tabagismo, certo? O cigarro ele tem uma força muito maior do que a poluição ambiental, pelo menos na nossa sociedade. Tá? Entre os chineses, a poluição ambiental ela tem uma importância maior. Mas o fato é que o tabagismo passivo leva a um risco de doenças respiratórias aumentado em relação à pessoa que não fuma e que não fuma por tabela. Mas é um risco menor do que o do fumante ativo. O fumante ativo é, sem dúvida, a pessoa com maior risco. Agora são 4h15, 4h15. As pessoas já estão participando aqui pelo WhatsApp do programa. Deixa eu ver qual é a primeira pergunta que chega aqui. Doutor, o exame de escarro é eficaz? Pergunta o Cleiton. O exame de escarro ele é um exame muito importante. Ele detecta cerca de 70% dos pacientes com tuberculose pulmonar. É um exame que, bem feito, ele é extremamente útil. Embora aconteça, ocasionalmente, um paciente que está com a suspeita de tuberculose ter um exame de escarro negativo, ele tem que partir para outros exames mais aprofundados. Né? Tem que partir para outro. Nem sempre esse né? exame é determinante. 70% das vezes ele resolve. Vamos lá, que outra pessoa participe. O nosso telefone é o 996-005476, que é o WhatsApp. Não é? 996-005476. O telefone do estúdio 3224-5153, 3224-5153. Agora, veja bem, doutor, no seu caso, como oncologista, o senhor já fica esperando o camarada que está numa situação bastante avançada da doença, porque o senhor é cirurgião também, não é verdade? Não, eu faço a parte só de quimioterapia. A quimioterapia. Isso. A gente tem, geralmente são os cirurgiões torácicos que fazem essa parte da cirurgia, e o oncologista faz a parte da oncologia, e o radioterapeuta faz a radioterapia, que também é outra possibilidade de tratamento para paciente com câncer. Bom, então, me diga uma coisa, é uma equipe que funciona, a começar do pneumologista, que seria talvez o primeiro a tirar a bola do centro na hora do jogo, daí entendendo? Então vai passando para as etapas seguintes, não é? Até chegar ao extremo, se for o caso. Mas as pessoas, se o câncer de pulmão ele for detectado a tempo, as chances de cura são consideráveis? São, sim, sem dúvida. E esse é o grande problema para o câncer de pulmão. Na verdade, o câncer de pulmão precisa de uma abordagem que a gente chama de multidisciplinar, onde estaria envolvido aí desde o clínico inicialmente, no posto de saúde, que é o primeiro contato desse paciente que está com tosse, que está perdendo peso, que está com tosse com sangue. Então, esse que é o esperado, o primeiro contato desse paciente com o sistema público de saúde, já começa a atrasar daí. Então já há uma dificuldade inicial desse paciente chegar no posto. Então do posto esse paciente é encaminhado para o pneumo. O pneumo avalia esse paciente e pede uma biópsia. Ele vai fazer uma biópsia. Então só depois disso é que ele faz a biópsia, depois ele tem que fazer umas tomografias, que é exame para saber exatamente qual é o estadiamento, como é que a doença se encontra. É uma doença que está localizada ou uma doença que está disseminada. Então isso é uma coisa que vai impactar e vai definir o tratamento, para só então esse paciente chegar no oncologista. Então realmente são várias etapas, o que muitas vezes, por isso que a maioria dos pacientes chegam para a gente numa situação, né, já com a doença avançada. Aí a coisa já muda de figura, né? Porque quando chega nas mãos do oncologista, primeiro tem que passar por onde antes de chegar no show? O ideal é que ele passe por um pneumologista, por um clínico do posto, depois por um pneumologista. O pneumologista vai pedir uma biópsia, que geralmente é feita por um cirurgião torácico ou um radiologista, para depois, com o resultado da biópsia, ele conseguir entrar no serviço de oncologia, né, na rede pública ou então no serviço privado. Então é um caminho longo para uma doença que é extremamente massiva. Então é tudo que o câncer quer, né? Se for detectado a tempo, há chance de cura. Sim.
São 4 horas e 19 minutos, nós vamos rapidinho para o intervalo. Tô dando uma olhada aqui no Globo News, o negócio tá sério lá para as bandas de Brasília, né? A Polícia Federal já andou prendendo gente por aí, não é? De vez em quando aparece ali o japonês tá virado um saco de batata, né? Tá danado mesmo, tá bom. Daqui a pouco temos informações lá de Brasília a respeito desse assunto. Agora são 4h20, vamos ao nosso intervalo, a gente volta em seguida, até já. J. Ferreira, agora. 4 horas e 22 minutos no Recife. Estamos falando sobre as doenças pulmonares, não é? E a Organização Mundial de Saúde de que ela será a terceira maior causa de morte no mundo em 2020. Nós falamos do câncer de pulmão. A doença de pulmão, agora me dirigindo ao pneumologista, o Dr. Alfredo Leite, se a pessoa procurar tratamento, ela é 100% curável? Vamos falar da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que esse mote de virar a terceira causa de morte no mundo é justamente a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, né? Ou seja, o caso já do câncer, muito mais pro câncer. Veja, o câncer, ele está se tornando, né? Está ali entre a primeira e a segunda causas, né? A DPOC é que está subindo no ranking aí e tudo indica que em 2020 vai passar a ser a terceira causa no mundo. E é uma doença que é causada, na maioria dos pacientes, por causa do consumo de cigarro. Existe também a exposição ambiental, que isso existe no Brasil, mas existe mais em outros países, principalmente no Oriente. Exposição ambiental dentro de casa. Por exemplo, a pessoa que tem forno de lenha e que cozinha com forno de lenha dentro do ambiente fechado, passa a infância, a adolescência, a vida adulta ali todo dia cozinhando. Então isso é um fator que tem crescido na atenção em relação a essa doença. Mas o problema principal é cigarro mesmo, né? E é uma doença que ela é insidiosa, ela começa muito lentamente, a pessoa começa a desenvolver as primeiras alterações da doença ali por volta dos 40, ela começa a fumar com 15 anos, chega aí com os 40 e poucos, ela começa a ter alterações anatômicas no pulmão, mas ainda sem que dê sintomas. Com 50, 55 anos, às vezes um pouco depois, é que começam os sintomas da doença. Em geral, quando começam, a doença já está relativamente avançada. E é uma causa de sofrimento muito grande, porque a pessoa chega, a gente até tem como fazer uma comparação, né? O sujeito com 55 anos, com 50 anos já com DPOC, ele tem às vezes uma capacidade pulmonar de um sujeito de 70. Aí ele, quando chega aos 60 anos, ele tem a capacidade pulmonar de um homem de 90. Então, isso leva a uma qualidade de vida num momento da vida em que a pessoa ainda pode estar muito produtiva, ainda pode estar pode estar trabalhando, viajando, tudo isso. Nem todo fumante desenvolve DPOC, né? Então você deve se questionar, eu conheço tanto fumante e nem todo mundo tem isso. É verdade. Cerca de 1/4 dos fumantes, dos grandes fumantes, vão desenvolver DPOC. Mas os que desenvolvem, quando eles entram na doença, eles vão progredir. É isso que a gente sabe a respeito. Agora são 4 horas e 25 minutos, 4h25. Tem um dado aqui que, ainda falando sobre o DPOC, apesar do grande número de pacientes, apenas 12% deles são diagnosticados com a doença, dos quais apenas 18% são devidamente tratados. 18%. Segundo a Associação Brasileira de Portadores de DPOC, o diagnóstico do DPOC é realizado por meio de espirometria, um exame que mede o volume de ar e a rapidez que uma pessoa pode inspirar e expirar. Quando constatada a doença, é necessário definir em qual dos 4 estágios a doença se encontra. Eu não entendi bem. Do grande número de pacientes, apenas 12% eles são diagnosticados. Porque por dificuldade, a gente não avançou na tecnologia para chegar a identificar um percentual maior, não? Bem, é recomendado que todo fumante ou ex-fumante, quando ele passa dos 40 anos, ele faça esse exame, a espirometria, todo ano.
Então a espirometria é um exame simples, é aquele exame do sopro, muita gente já viu ou já fez, não é? É um exame simples que tem como detectar. Sendo que a imensa maioria das pessoas não faz esse exame como rotina, mesmo quando há indicação por serem fumantes. É por isso que às vezes acontece, é até engraçado isso, o sujeito fumou 30 anos, ele já fez 20 eletrocardiogramas, 10 ecocardiogramas e nunca fez uma espirometria. Ele às vezes não tem nada no coração e tem uma doença pulmonar grave. Incrível. Que não foi detectada precocemente. Então, o problema é falta de acesso das pessoas ao serviço de saúde, em primeiro lugar, e em segundo lugar, isso passa por uma falta de sensibilidade, às vezes, do clínico geral, de solicitar o exame, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela faz campanhas de divulgação junto até os médicos e também na imprensa leiga, para que o paciente mesmo, o sujeito, ele próprio peça ao médico, olha, será que nesses exames todos aqui, exame de sangue, eletrocardiograma, endoscopia, será que eu não preciso fazer uma espirometria? Eu sou fumante. Então essa é a maneira de você detectar precocemente. Tem muita gente circulando com DPOC por aí e não sabe que tem. Agora veja bem, isso é elementar, o clínico ele já deve ter isso na cabeça e falar, bom, e solicitar esse exame de espirometria? O clínico, ele precisa, né, na hora que faz a avaliação do paciente, uma das coisas básicas é se o paciente é fumante, né? Então, se ele é fumante, esse é disparado o principal fator de risco, ele deve partir para uma segunda pergunta. Sim, mas você sente falta de ar quando faz esforço? Quando sobe uma escada, você e uma pessoa da mesma idade, você fica mais cansado do que ela? Certo? Então, essas são perguntas que fazem parte da anamnese, do histórico clínico. Quando aí a gente entra na segunda questão. Às vezes o clínico sabe que o paciente precisa fazer uma espirometria, mas ele tem dificuldade de conseguir a espirometria, principalmente no serviço público. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Você tem muito mais pacientes precisando de espirometria do que profissionais executando e aparelhos funcionando para espirometria. Bom, é um exame especializado, né? É um exame especializado, agora não é um exame particularmente complexo nem caro, certo? Então, é uma área na qual a gente detecta que falta um certo empenho realmente do poder público de aumentar, de disseminar isso, de facilitar o acesso. Esse exame geralmente é feito em laboratório? No consultório comum. É um laboratório. No consultório comum. Veja só, a espirometria mesmo, ela é o exame mais básico dos exames de função pulmonar. Existem outros exames. Você não precisa de um laboratório complexo para fazer a espirometria. Até num consultório você consegue fazer o exame, certo? Mas faltam aparelhos, faltam profissionais, falta investimento nessa área. Acho que um dado interessante é o seguinte: desses pacientes pulmonares, me corrija se eu estiver errado, eles são consultados na emergência. Ele não tem um acesso a uma rede de postos de saúde, onde ele, teoricamente, ele seria atendido de uma forma com mais calma, com mais tranquilidade. E, geralmente ele é atendido na emergência. Então, na verdade, muitas vezes o clínico também não tem um tempo para fazer uma anamnese ideal do paciente e termina medicando uma medicação ali momentânea para ele melhorar, encaminha ele para um pneumologista, mas até pela dificuldade e falta de serviço, ele não consegue chegar ao pneumologista e dar sequência aí às investigações. Me diga uma coisa, doutor Alfredo, é verdade que muita gente, que esse tratamento pulmonar, tratamento medicamentoso, ele tem uma sequência, ele não pode, aquela sequência não pode ser interrompida. Muita gente abandona o tratamento, para de tomar os medicamentos, aquele negócio todo, acreditando que já está curado, não retorna para o médico. Aí a situação é muito mais grave. É verdade que isso acontece? Acontece. Vamos usar o exemplo da asma,
tá certo? Que é outra doença respiratória crônica muito frequente. O paciente asmático, a maioria das vezes, como nós já deu plantão em emergência, tenho certeza que o Eduardo deu também, você tem aqueles asmáticos que tem a carteirinha de sócio da emergência, né? Ele todo dia está lá, tá? Ele chega na emergência, faz aquelas nebulizações enviadas, sai daquela crise imediata, mas aí ele vai para casa e não dá continuidade ao tratamento regular. O tratamento, isso você está falando de um tratamento de manutenção, que é o que vai prevenir as crises, é o que vai evitar que ele falte ao trabalho por causa de asma, que às vezes perca o emprego por causa da doença, é o que vai evitar que ele se hospitalize, que até que morra de asma, que pode acontecer. Nisso aí, nós tivemos um progresso nesses últimos anos, certo? Finalmente, o poder público se apercebeu que valia mais a pena fornecer essas medicações gratuitamente para a população, para que as pessoas pudessem ficar mais bem controladas da doença e não precisassem recorrer tanto às emergências e aos hospitais. Então, hoje em dia você consegue medicamentos básicos para asma, medicamentos eficazes, tá certo? Tanto na Secretaria de Saúde, quanto também nesses programas de farmácia popular do governo federal, que você vai lá e consegue pegar o remédio de graça na farmácia. Como você consegue para hipertensão arterial? Isso aí eu reputo como um progresso inegável, certo? Que a gente teve. Mas ainda o sistema ainda pode funcionar melhor, a coisa ainda pode progredir melhor. Mas olha, deixa eu dar um recadinho aqui para a Janaína, que eu quero falar com o Pedro. Aí, pronto. Mas veja bem, tem uma pessoa que fez a pergunta aqui. Jota, boa tarde. Pergunta ao doutor se uma pessoa que deixou de fumar há mais de 3 anos, existe alguma possibilidade de adquirir a doença devido ao tempo que passou fumando? Tudo depende do quanto de tempo ela fumou. Então, se você tem uma pessoa que fumou durante 30 anos, 2 carteiras de cigarro por dia, e parou de fumar há 3 anos, ela ainda poderá vir a manifestar os sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ainda poderá. Agora, parar de fumar é sempre útil, é sempre importante, mesmo quando você está com um câncer de pulmão já estabelecido. Tem estudos que mostram que a pessoa que para de fumar, ela vai viver mais, ela vai responder melhor ao tratamento da quimioterapia, da radioterapia, ela vai ter uma chance maior de se dar bem depois da cirurgia, né? Você pode falar sobre isso, né, Eduardo? Não, exatamente, perfeito, e realmente a gente vê isso constantemente, não é uma pergunta frequente no histórico. Paciente, doutor, já estou com câncer, por que parar de fumar? Nossa. Ou seja, já estou já provoquei o mal maior, vale a pena eu parar de fumar? E a resposta é sim, porque assim, nós temos vários estudos mostrando que aqueles pacientes que continuam fumando têm uma resposta pior ao tratamento. Então eles vão pior, né? Evoluem mal, muitos deles não respondem, e o sofrimento é bem maior. Além disso, além do problema do câncer de pulmão por si só, um problema grave, do lado do câncer de pulmão, a gente tem um pulmão completamente, né, agredido e devastado pelo cigarro, e o que complica ainda mais a nossa situação e o tratamento do câncer desse paciente. O Augusto... Pois não. Voltando àquela história, né, da parou de fumar, existe alguma relação, assim, após tanto tempo que você parou de fumar, o pulmão, ele consegue se recuperar, ele volta? Olha, existe uma escadinha bem interessante, né? Depois que você para de fumar, imediatamente, nas primeiras semanas, você já começa a sentir uma diferença em alguns aspectos. Você começa a sentir melhora da respiração, o cheiro melhora, vamos dizer, o seu odor perante as pessoas, o seu olfato melhora, o paladar melhora. Isso são os benefícios imediatos. Depois de cerca de 3 a 5 anos que a pessoa parou de fumar, o risco dela ter um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, ele se torna igual ao de uma pessoa que nunca fumou. Então isso já é um ganho extraordinário, né?
E à medida que o tempo vai passando, os riscos de doenças vão diminuindo a um ponto de chegarem ao nível de uma pessoa que nunca fumou. Com a DPOC vai ali para 8, 10 anos, tá? Com o câncer de pulmão demora mais, né? O câncer de pulmão ainda fica um risco residual ali por talvez 15 anos ou pouco mais, mas o importante, o que a gente sempre diz para os fumantes é o seguinte: você tem que dar o primeiro passo, você tem que parar agora para que esses prazos comecem a contar. O Augusto Barros do Prado, ele diz: já faz mais de 20 anos que deixei de fumar. Eu pedalo 25 quilômetros todo dia. Precisa fazer esse exame pulmonar? Ele se refere àquele Faz 20 e poucos anos que ele parou de fumar. 20, 20 anos. Não, ele tem que comemorar com a família dele que ele parou de fumar no tempo oportuno. Não precisa fazer o exame, não. Pronto. Ele não fala da idade dele, não é? Mas toca o barco pra frente, meu velho. Continua pedalando desse jeito que você chega lá em São Paulo. Deixa eu ver aqui a outra pergunta aqui do nosso WhatsApp. Essa aqui já falou, muito bem. Doutor Luizão. Doutor, o chamado cigarro de palha, o veneno é o mesmo do tradicional? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem mudança, não. Muito obrigado. Fumar cigarro de palha. E você ainda fuma sem o filtro, né? Então não tem vantagem nenhuma. Pior é o charuto, né? O charuto é uma desgraça, né? O charuto incomoda muito os outros. Agora, o charuto é curioso. A maior parte dos tóxicos que você inala com o cigarro, eles entram através do pulmão. Você aspira, você inala, aquilo vai bater lá na intimidade do pulmão. E vai ser absorvido. Mas existe uma parte que é absorvida pela mucosa oral. Então, o charuto você não inala, normalmente não se inala, né? Você coloca aquilo ali, você aspira assim, só dentro da boca, fica sentindo o sabor e depois bota para fora. Então, alguns fumantes de charuto acham que com isso eles estão livres, né, de problemas. Mas a mucosa oral absorve impurezas também. Então, você pode desenvolver cânceres longe da mucosa oral, longe da boca, e principalmente câncer de boca, câncer de língua, tudo isso está relacionado também ao fumo de charuto. Porque tem charuto, né? Tem com aqueles aromas, aquele negócio dos mais diversos, tem o tradicional charuto cubano. Eu acho que Fidel Castro tem uma cara de fumador de charuto na bexiga, o velho, mas tá lá, não sei qual é a idade dele e tudo, não sei. Mas e os que vendem aqui no mercado, que existe charutaria, né? Charutaria. Isso. Tem charutaria. Geralmente nos aeroportos, aquele negócio todo, tem lojas especializadas disso, né? E caros, que são caros. O charuto, por exemplo, o cubano é cabelo de freira, quem vê morre, né? Tem reservas especiais para determinadas figuras, não é? Que importa, manda buscar aquele negócio todo. Mas vamos voltar a falar, seja lá o que for, charuto ou não, tem aquele fumo de corda, aquele fumo de corda que é do picadinho, não é? Para botar no cachimbo, né? Da folha do fumo mesmo, que vem lá de Alagoas, né? O que vende nas feiras livres, é comum a gente ver. E o cara vai lá, picota aquilo, coloca no cachimbo, ou então faz um cigarro, né? Ele pega um papelzinho também que já vende no mercado exatamente para isso, para ficar fumando. É comum a gente ver isso no interior do estado. Aqui nem tanto, né? Agora são 4 horas e 40 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com os amigos, o doutor Eduardo Hinojosa e o doutor Alfredo Leite. A gente volta já. Folha FM. J. Ferreira agora. Tá tudo aqui. 4 horas e 42 minutos. 4h42, eu chego, nunca engoli, eu nunca me alimentei disso, correto? Literalmente jogando, queimando dinheiro, jogando fumaça fora, aquele negócio todo. Mas deixa eu voltar a falar sobre esse assunto aqui,
que é muito interessante, a questão do câncer, essa é a minha preocupação. Doutor, o que o governo federal, o senhor acha que deveria fazer, e o povo também, para poder reduzir, porque se todo mundo, faltam 4 anos, né, para que esse prognóstico diagnóstico da OMS se concretize. Daqui para lá, o que o governo tem que fazer? Me parece que o governo relaxa muito com relação a essa questão dessa propaganda no cigarro. Ela é uma propaganda que realmente chama atenção, mas o povo não está ligando muito para isso, não. Não sei, o que deveria ser feito para que o povo tivesse medo? Talvez atacando o bolso fosse melhor se uma carteira de cigarro, um maço de cigarros estivesse com um preço absurdo, que isso podia prejudicá-lo na subsistência dele, da família dele, não sei. Mas o governo tem que fazer alguma coisa, do contrário, esse número pode ser bem mais alarmante, com a participação do Brasil, é claro. Bom, eu acho que, falando especificamente do câncer de pulmão, que na verdade é uma doença muito complexa e não depende só da parte do cigarro em si, né? Mas principalmente, a gente sabe que algo em torno de 90% está relacionado, do câncer de pulmão está relacionado com o tabagismo. Precisaria, primeiramente, melhorar o acesso do paciente, primeiro, o esclarecimento, esclarecer a população dos riscos, não só do câncer, mas como a doença pulmonar obstrutiva crônica, através de palestras em comunidades, através da mídia, enfim, de uma forma geral. Outra coisa, melhorar o acesso do paciente aos serviços de saúde, para que no momento, para que fizesse um diagnóstico precoce, porque o câncer de pulmão ele não é prevenível, mas ele pode ser diagnosticado precocemente. Então, você melhorando o acesso, você aumenta a possibilidade desse paciente ser diagnosticado mais precocemente e assim ser curado, ter a possibilidade de ser curado do câncer. Essa virose aí, a chamada a influenza ou gripe suína, H1N1, que vem matando horrores lá no Sudeste, aquele negócio todo aqui, de acordo com o que eu li no jornal, aqui no Nordeste, número de casos de morte, ainda não houve um registro. Tem casos suspeitos que estão sendo ainda averiguados, né, pelos médicos. No Sudeste não, mais de 40 pessoas já morreram e já se estuda a probabilidade de abreviar a vacinação em massa. Estava previsto do dia 30 de abril para o dia 20 de junho, não, de maio, né, para mais cedo. Eu conversei aqui com um infectologista, o doutor Flávio, não, Prohaska. Isso, é alguma coisa Prohaska. Não é? Prohaska. Ele chamou a atenção. Veja bem, 2 dias depois, aí estourou a bomba na televisão. Na verdade, até então ninguém sabia. Mas diz, olha, eu vou chamar a atenção de uma coisa aqui, que se o governo não tomar, ele é membro, inclusive, da Sociedade Brasileira, não sei o que, lá vai de infectologia, não sei o que, e aí ele disse, se o governo não tomar uma providência, não abreviar, porque diz que a vacina, ela é diferente, a que foi aplicada na população, principalmente aquela população que está naquela área de risco, crianças, senhoras grávidas e pessoas idosas. Se não abreviar, aí o surto vai se expandir de uma maneira tal e poderá tornar-se uma epidemia. Está todo mundo preocupado com a dengue, mas é uma doença respiratória também, essa H1N1. Pode levar a um câncer, como é que é? Não, em relação ao câncer, a gente não tem nenhuma evidência que a gente pense que isso vai se transformar. Agora, ela por si só é uma doença muito grave. É uma doença que a gente sabe que já ocorreram várias mortes no mundo, inclusive aqui no Brasil. Já começaram a ocorrer aqui, inclusive em Pernambuco. Então, na verdade, é uma situação bastante preocupante. E a gente, pensando que a gente ainda está começando com o inverno, que é quando essas doenças elas têm uma disseminação maior, então é ainda mais preocupante. Pois é, né? O ano passado não houve nenhum registro de óbito, nem casos suspeitos o ano passado, segundo. Pois não, doutor? Não, veja, gripe,
mata no mundo inteiro e a qualquer tempo, certo? É uma doença. O que não houve, Jota, foi um aumento de número de casos que chamasse a atenção. Mas a gripe é uma doença que ocorre sazonalmente, ou seja, naquela estação do ano. Em cada país do mundo tem a sua estação em que acontece mais gripe. E nesses momentos, na nossa região ali, no inverno, no nosso inverno aqui, você tem um aumento do número de mortes por gripe. O problema é que a pessoa tem a gripe, vamos dizer, um idoso, ou uma criança pequena, ou uma pessoa que tem uma doença cardiovascular ou respiratória, ela pega a gripe, aí ela se interna com a gripe, mas aí ela tem uma pneumonia, tem uma complicação dentro do hospital, aí não chama atenção para a comunidade o fato de que ela morreu foi de gripe, né? Então, esse surto que aparentemente está acontecendo, né, que o número de casos está aumentando, ainda não se configurou uma epidemia mesmo. Agora, é importante que não haja alarmismo também. As pessoas precisam continuar com as medidas de prevenção que devem ser feitas no dia a dia. E, claro, o governo está tentando antecipar a vacinação, isso é salutar, isso é interessante. Mas é uma doença que, para você ter uma ideia, a doença infecciosa que mais mata no mundo é a pneumonia, certo? Uhum. E muitos casos de pneumonia, eles começam com uma doença viral das vias aéreas, que é frequentemente uma gripe, que abre as portas do organismo para que a bactéria entre e cause a pneumonia, que acaba levando ao óbito. Então, são doenças sérias, doenças que merecem... nesses momentos de surto, né, de aumento do número de casos, é muito importante a gente ressaltar a importância da vacinação. Tem muito idoso que não toma vacina de gripe porque acha que a vacina... Já tem aquela história dizendo que a vacina foi criada para matar os velhos. Não sei se você já ouviu falar. Lembro dessa história. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. A vacina de gripe é uma das medidas de prevenção, uma das medidas preventivas mais eficazes da medicina como um todo. Ela diminui a chance do idoso morrer, diminui a chance dele ter pneumonia, dele se hospitalizar, tá? Ela tem influência até sobre eventos cardiovasculares no idoso, é uma coisa curiosa e não muito bem explicada. Uhum. Mas é uma medida, a chance de você se complicar da vacina, de ter uma alergia, de ter uma reação neurológica para a vacina, ela é ínfima, é muito menor do que a chance de você se dar mal com a gripe se você pegar a gripe. Então, Patrícia... Diga, J. Ferreira. Marise Rodrigues. Eu. Isso. Vamos ser os primeiros da fila quando começar a vacinação, não? Exatamente, J. Ferreira. Pronto. Não, mas eu pelo menos no ano passado eu não tomei. Eu subestimei, tá entendendo? Então eu tenho os pecados cabeludos que só Deus sabe com relação a essa questão de vacina. Tá entendendo como é que é? Mas eu vou. Depois que eu conversei com o doutor o Prohaska, falei, meu Deus do céu, eu estou agredindo a mim mesmo, eu estou pedindo para ir pro buraco, tá entendendo? O chamado Amaro Bocão já mandou o recado, quando eu poderia resolver essa questão. Agora, eu tenho alguns hábitos, por exemplo, medicação caseira, que eu aprendi com o doutor Celerino Carriconte, o chá do limão com alho, com um dentinho de alho, tá entendendo? E mel. Eu tomo isso regularmente, né? Isso, não sei, pode ser até bobagem minha, não é? Mas me parece que isso tem me ajudado bastante. Não sei, eu não tenho a gripe de ficar caído, nem isso, aquilo, outro, não. Eu posso ter um resfriado qualquer, alguma coisa que eu pego logo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse medicamento que eu tomo. Da mesma forma que o alho picotado, misturado com almoço, com feijão, aquele negócio todo, eu faço isso durante algum tempo, não é? E não sei se isso também... O doutor Celerino diz que é bom, coisa e tal, e lá vai, que vem fazendo isso, na verdade, mas eu também faço. Não vou discutir essa questão com o médico, porque o médico está muito mais ligado à questão dos medicamentos alopáticos, esse negócio de fitoterapia, isso é problema para Celerino e companhia. Mas eu tomo isso já há algum tempo.
Não sei isso, não sei se isso ajuda ou não, porque eu Às tenho uma vezes, vida sedentária. Às vezes ajuda, né? Porque o sistema imunológico deixa em alta, sei lá, né? A substância que pode. Sabe-se lá, Jota, é tanta. Não é? Não, o cara para morrer só basta estar vivo. Patrícia, Jota. houve algum interesse de Marise de economizar fio ou eu estou muito distante? Eu acho que você está muito distante. Deixa eu vir para cá, porque olha, eu estou vendo a hora arrancar tudo lá de dentro. Pois bem, é porque acharam que eu tenho que usar esse negócio aqui, não sei porquê, estão dizendo que eu sou surdo, mas é conversa para boi dormir de quem acha, que eu estou escutando mais do que posso imaginar, viu? Voltando agora a uma coisa, como é que uma pessoa, é uma doença contagiosa, não é? A tuberculose, a doença contagiosa. Já o câncer de pulmão, que o doutor já falou, que o bicho que pega mais é a questão do agitismo, não é? Mas no caso da tuberculose, doenças respiratórias que a pessoa adquire por vias aéreas, é uma situação que ninguém tem como controlar. Por exemplo, ônibus fechado, tempo de chuva... Todo mundo fecha a janela. Todo mundo fecha a janela. E de repente aparece aquele camarada com a chamada tosse, a chamada tosse vulcão, tá entendendo? Aquele cara, o cara tem vergonha até mesmo de tossir, né? Tem vergonha de tossir. A gente nota o sofrimento daquela pessoa dentro do ônibus, no recinto público, na hora que ele tem que tossir, porque ele está numa situação tão crítica que quando ele faz aquele barulho, todo mundo para olhar para ele, tá entendendo? Aí o doutor Prohaska falou aqui, olha, Jota, está na hora de todo mundo adotar, fazer uma limpeza das mãos com álcool gel. Aí eu comprei, olha, eu sou um cara precavido. Mas eu não vejo ele usar. Não, é porque eu uso todo dia, porque se eu soltar aqui, todo mundo vai querer usar e acaba, né? Vai estar aqui. Aí, o álcool gel, que a pessoa tem que ter em casa, eu comprei um recipiente maior, está em casa, já recomendei. Todo mundo que vem da rua tem que pegar, lavar as mãos com esse álcool gel, não é? Porque às vezes a gente toca, ele disse, não é somente um aperto de mão, pode ser também em qualquer coisa, objeto que a pessoa tocar, e depois tem que fazer isso. Uma caneta que você... Uma caneta, não é verdade? Pronto. Aí eu pergunto, que tipo de providência pode ser tomada? Porque o lenço de pano, de tecido, não é recomendável. Bom, mesmo a pessoa está com um pacote de lenço, papel, né? Ou do contrário, o rolo de papel higiênico. Eu vou muito mais pelo rolo de papel higiênico, que é mais barato e tem mais papel do que daquela caixinha, não é verdade? Jota. Mas tem que andar com a sacolinha para poder descartar ali no Lógico, e andar com a sacolinha, aquele negócio todo. Parece uma coisa absurda, mas se a pessoa tomar essas providências, pode se livrar disso, doutor? Pode. Deve existir vamos dizer, uma etiqueta em relação a isso também, né? Se você está gripado, se você está com uma doença respiratória, você deve se abster de chegar perto das pessoas, né? Então, o ideal é que você mantenha uma distância de 1 metro. Se você mantiver uma distância de 1 metro para a pessoa com quem você está falando, você habitualmente não vai transmitir por aquelas gotículas de saliva, porque não alcança, certo? E quando tossir, aí sim, quando você tosse é outra história, porque a tosse, o impulso que você dá para as gotículas é muito maior, então você tem que colocar a mão na boca ou colocar um lenço na boca. Isso é importante, isso ajuda na prevenção. Se a pessoa está doente perto de você, você está saudável, a pessoa está tossindo e não está colocando a mão na boca, você sai de perto dela. É o jeito. E claro, se você lida com o público, se você está andando pela rua, você trabalha, pega no banco do ônibus, você compartilha uma caneta, pega de alguém, você deve ter essa vigilância de tentar, dentro do possível, ou lavar as mãos mesmo com água e sabão, certo? Ou utilizar o álcool gel. Porque você involuntariamente toca o nariz e toca a boca. Isso é automático, é um movimento automático, quase como piscar.
certo? Então, você tomando esse tipo de medida, você realmente minimiza a possibilidade de transmissão. Da mesma forma que o beijo, aquele negócio todo, bom, existe uma série de coisas que a pessoa tem que se precaver, tá entendendo? Bom, mas o que a gente pode, né? Eu acho que foi boa essa conversa, eu queria ficar mais tempo, mas pro relógio, né? Aí me lembro que tem o Arraial da Folha, né? É um negócio sério. Agora, doutor, veja bem, pode me chamar de coroca, seja lá o que danado for, mas eu estou levando isso muito a sério, não é? Fazendo asepsia com álcool, aquele negócio. E agora que o senhor falou da caneta esferográfica, eu vou limpar um bocado. Vou ficar de olho nas minhas canetas, que ninguém, por favor, toque nela. Eu quero agradecer, muito obrigado ao doutor Eduardo Hinojosa, oncologista, clínico, diretor da Oncoclínica Recife. Onde é que a Oncoclínica fica, doutor? A Oncoclínica fica na Ilha do Leite, Jota, próximo ao hospital da Unimed 3. Ali é perto do Itorque? Não, o Unimed 3 fica naquela rua. Naquela praia, em frente àquela praça ali do IMIP. Em frente à praça do IMIP. Isso. Ah, maravilha. Muito bom. Tem um telefone de lá, doutor, pra gente divulgar, não? Tem, é o 3421. Vamos lá, 3421 4747. 4747. Pronto. Lá nessa clínica, as pessoas têm a oportunidade de ter uma conversa com um oncologista, porque muitas vezes a pessoa procura um oncologista clínico para obter algumas informações. Lá são feitos alguns exames preliminares. Se tiver que mandar para um outro médico especialista em doenças respiratórias, no caso um pneumologista, tudo é feito lá, não é isso? Pode começar no sentido contrário. Na verdade, a gente faz uma avaliação clínica lá, e quando há uma necessidade de algum exame de imagem, de uma avaliação de um colega, de um pneumologista ou de qualquer outro colega, a gente encaminha esse paciente já para uma rede de colegas que trabalham junto com a gente. Então tá bom. Muito obrigado também ao Dr. Alfredo Leite, que é pneumologista, preceptor da clínica do Hospital Barão de Lucena. Doutor, o senhor tem algum consultório particular? Tenho sim. Aonde? Você pode anotar aí o meu site, que o site? Informação. Ótimo. Vá, www.alfredoleite.com. Alfredo Leite, tudo pegadinho. .com.br. Pronto, lá existe um link informando onde é que fica a clínica, aquele negócio todo, né? Mas telefone da clínica, assim, o PABX de cor o senhor não sabe? Sim, é o 3032. Pronto, 3032 6221. Mas o site é o www.alfredoleite.com.br. O senhor tem alguma outra ferramenta da internet que a gente possa divulgar? Nós temos o site da clínica. Pois não. É o www.oncoclinicaRecife.com.br. Oncoclínica, tudo pegadinho, não é isso? Oncoclínica Recife, não é isso? Isso. Muito bem. É? É muito fácil. E lá nós temos, além de todo a divulgação, a apresentação de todos os profissionais trabalhar, nós temos alguns trabalhos que são mostrados lá, algumas dicas de saúde. Então realmente é um site bem interativo e bem interessante. E além disso temos a página do Facebook. Facebook. Como é? Oncoclínica Recife. Oncoclínica Recife, somente isso, né? Oncoclínica Recife. Muito obrigado pela vinda dos senhores aqui ao programa. Obrigado mesmo de coração. Foi um prazer. Tá bom? Eu agradeço, muito obrigado.